Muito boa tarde. A essência da notícia, edição de domingo. A visão além do prisma humano, meramente material, é chamado de cosmovisão. Há um filósofo, Albert Schweitzer, que nasceu no ano de 1875 e desencarnou no ano de 1965. Ele idealizou a civilização como uma função ética. Na obra A Filosofia da Civilização, editada em 1949, nas páginas 22 e 23 nós encontramos a seguinte citação, abre aspas, a civilização é dupla em sua natureza. Realiza-se pela supremacia da razão, em primeiro lugar sobre as forças da natureza, e em segundo sobre as disposições dos homens. Fechar aspas. Albert, como era chamado pelos amigos, tinha uma filosofia que demonstrava um maior desafio existencial, que é o controle moral sobre as disposições humanas, além do próprio controle pela natureza. Nos tempos em que vivemos, o isolamento social, a pandemia do coronavírus, a medicina estuda peculiaridades dos fenômenos da imunidade. A imunidade celular na proteção contra os vírus, contra as bactérias, mas permanece ainda uma reflexão em torno de que se os homens, os médicos, os profissionais de saúde estão cuidando da divulgação das medidas cabíveis de asepsia do corpo, o álcool em gel, lavar a mão com sabão e água, o uso das máscaras de pano, os cuidados para evitar-se aglomeração social, evitar-se mesmo festinhas familiares. Há uma questão importante que talvez não deve ser esquecida. É que o homem, para fortalecer-se na essência e combater os perigos do mundo exterior, precisa também fortalecer-se na essência, luminoso no seu mundo interior. Então é aí que entra a necessidade do aperfeiçoamento moral. A saúde da humanidade agora, nesse momento, depende muito da transformação moral. De vencer a sombra psicológica que referia-se Jung, de vencer as más inclinações que definiu o mestre lianês Allan Kardec. Então todo esse processo que nós atravessamos é um processo ético, é uma transformação do indivíduo para que não seja vã a transformação da sociedade. Civilização, então, não é estar visando o horizonte em sua reta horizontal, mas também olhar na sua ascendência vertical. É pensar que a mentalidade ética precisa sobrepor-se nos meios de comunicação, nos meios da arte, da cultura, a fim de que os homens, pensando de maneira melhor, mais saudável também seja a psicosfera terrena. Desta maneira, quando o homem tiver um pensamento saudável, uma atitude de vida saudável, respeitar os direitos do próximo, cumprir com seus deveres e amar a Deus, independentemente se tem ou não um credo religioso que professe, mas Deus é a causa. Albert Einstein, quando quando preparava a teoria da relatividade do ano de 1905, ao qual lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física, ele teve de admitir que há uma força causal. Por mais que você estenda os cálculos aritméticos, por mais que você se aprofunde na física quântica, há o ponto de Deus. Além do apuro, chega um momento que, se não aceitarmos
a existência de Deus fica então um grande ponto de interrogação. E isso não é apenas um processo religioso, é também filosófico, psicológico e científico. Então enfrentamos hoje um grande dilema, que é o papel de modelarmos a personalidade, crescer na busca interior, não olvidar mais a necessidade de superar a nossa sombra psicológica, as nossas imperfeições, dar melhor atenção ao colorido emocional da vida. Não é cair em teias obscuras da libido, do consumismo, do materialismo, pois isso não ajuda a passar o tempo na pandemia. Isso apenas causa cansaço prematuro, falência de energias. O vício é a exaustão. A ética moral, a busca pelo saber, igual idealizava Platão, Aristóteles, esse ideal de um mundo causal, de um mundo belo, filosófico, é possível, começando no âmago de cada um de nós. Existe um outro filósofo chamado Cowell, que ele lançou uma obra que dizia, a obra se chamava Culture Private and Public Life, no seu título em inglês. E nós encerramos com um pensamento de Cowell que dizia o seguinte, abre aspas, a ideia de uma cultura como sistema e significados e valores só confere o seu valor moral quando há beleza fundamental no ser humano, tanto no tempo quanto no espaço. Muita paz a todos, Roberto Filho, com você na essência da notícia. Boa tarde e em seguida, boa noite.